Eu estou contigo. Não temas, eu estou contigo. Com a paz do Senhor Jesus Cristo. Estar na casa do Senhor é estar pronto para ouvir e prestar culto de adoração a Ele. No livro de Eclesiastes, não é esse tema da mensagem, mas só um exemplo. Eclesiastes capítulo 5, verso 1, está registrado as seguintes palavras: guarda o teu pé quando entrares na casa do teu Deus, e inclina-te mais a ouvir do que oferecer sacrifício de tolos, porque não sabem que fazem mal. Ou seja, se a pessoa não tiver no espírito de adoração, vem fazer sacrifício ou teologia da prosperidade, só falar em dinheiro, essas coisas que a gente vê no mundo atual, é sacrifício de todos. Mas quando você vem com o coração aberto para ouvir a palavra e falar como o profeta Samuel, fala, Senhor, porque o teu servo ouve, ele vai falar através do seu Espírito Santo nos nossos corações. Hoje se comemora o dia da Bíblia. O pastor Amorim me mandou um link, o jovem e a Bíblia. É muito importante a juventude começar a assimilar as palavras que estão escritas nesse livro. Não só a juventude, mas todas as faixas etárias devemos meditar nessas palavras. Cristianismo não se vive fora da Bíblia. Eu sempre falo nas minhas pregações que um homem sem a palavra é semelhante a um carro sem combustível. Eu posso ter uma Ferrari 0 km ou uma Lamborghini, que é um dos carros mais potentes do mundo, mas se faltou combustível, aquela máquina está morta. Se nós não tivermos a palavra, não viver a palavra, estamos mortos espiritualmente. Por isso que diz a Bíblia: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então, já que o assunto hoje é dia da Bíblia, eu quero me ater somente o que está escrito nesse livro. A Bíblia, nós sabemos que é um livro sobrenatural. E Paulo diz que o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Somente o Espírito Santo é que pode nos revelar esses mistérios. Não é assim que Jesus falou na oração? Pai, te dou graças, porque tu ocultaste essas coisas diante dos olhos dos sábios e os entendidos e revelastes aos pequeninos. A revelação vem do Senhor para quem? Para os pequeninos. Porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Amém? Então, vamos então focar, já que o tema é o jovem e a Bíblia. Abramos nossas Bíblias no Salmo de Davi, Salmo 119, e o versículo 9. Salmo 119, versículo 9. Nós encontramos aqui as seguintes palavras: como purificará o jovem o seu caminho, observando segundo a sua. Eu estou contigo. Não observá-las, a vida dele não vai desenvolver. Ele vai ser apenas um religioso, um crente de banco de igreja. Não estou julgando, um exemplo. Mas Deus quer um povo que tenha conhecimento, para levar conhecimento às pessoas lá fora, que o mundo não conhece Jesus. Se a igreja não pregar o evangelho, lembra que Paulo diz: como ouvirão se não há quem pregue? Mas pregar a palavra, não pregar heresias como a gente vê aí fora hoje. Teologia da prosperidade, nós temos que pregar a mensagem da cruz. Paulo disse:
A palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. O Evangelho está contido nessas páginas, né, os 4 evangelhos. É fundamental para salvar a humanidade. Mas o mal dos líderes religiosos, eu digo no sentido mundial, não estou dizendo no Brasil, mas no mundo, eles querem pregar o evangelho mais sofisticado, light, soft, para não chocar a juventude moderna ou a sociedade atual. Anularam a cruz de Cristo pelo show da fé. Hoje há muita vaidade dos meios que se dizem religiosos. Querido, o sangue de Cristo foi vertido naquela cruz, não é para fazer show, para a gente reverenciá-lo e falar como Paulo: miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Mas eu dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Você vê que Paulo não falou miserável homem que eu era. Leia, falou no presente. E nós somos miseráveis no presente se não tivermos na palavra. Jesus disse para aqueles povos judeus, os fariseus da época, como diz para nós do século 21: vós errais por não conhecerdes as Escrituras e nem o poder de Deus. O que está destruindo o povo de Deus não é o coronavírus, não é as doenças. Olha que diz lá o livro de Oséias, capítulo 4, verso 4: o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Palavra do Senhor. Amém, queridos? Foi destruído e está sendo destruído por falta de conhecimento. E conhecer a Deus não é pelo nosso intelecto. Fazer faculdade teológica, não quer dizer que não deva fazer faculdade teológica. Mas conhecer a Deus tem que haver uma fonte de inspiração do Espírito. Até para reconhecer que nós somos miseráveis, pecadores, o Espírito Santo tem que entrar em ação. Porque está escrito: é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. É verdade ou não é? Alguém fala: você falou que é miserável? Não é que eu falei, Paulo falou isso: miserável homem que eu sou. Porque se a gente deixar de buscar Deus e focar a palavra, a gente cai em desgraça. Paulo diz: aquele que cuida está de pé, olhe para que não caia em desgraça. Quantos escândalos lá nos meios religiosos no mundo? Pedofilia nas igrejas, ou não tem pedófilos? Você viu na televisão as reportagens nos Estados Unidos, na Alemanha, cheio de pedofilia no meio das religiões, pegando criança inocente. E estão com a Bíblia, mas estão fora dos planos de Deus. O homem, para ser conhecedor da palavra de Deus, ele tem que reconhecer que ele é frágil. E é aí que Deus opera. A Bíblia diz que é na fraqueza do homem que o poder de Deus se aperfeiçoa. Amém? Mas quando o homem quer se gabar, ser autossuficiente, Deus não pode operar. Deus opera na fraqueza do homem, quando ele reconhece a sua fragilidade. Outra coisa, a Bíblia não é um livro que vai te levar a você ter sucesso econômico, financeiro. Pelo contrário, vamos ler como era a vida dos apóstolos. Porque esses apóstolos dos dias atuais, eles querem ter uma vida de glamour, de ostentação. É verdade, não é, pastor Geraldo? Eu vi na revista Veja que há um bispo aí, não vou citar o nome porque eu não quero escandalizar, que ele tem 3 jatos, cada jato vale 6 milhões de dólares. Sem falar das mansões em outros países, na Flórida, eles têm apartamento em todo lugar. Mas a Bíblia não é para isso. Vamos ver como era a vida dos apóstolos? Abra sua Bíblia, por gentileza, na carta de Paulo aos Coríntios. Tudo que a gente vai falar aqui é Bíblia, tá? Capítulo 4, se não me falha a memória. Carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Primeira carta
capítulo 4, e o versículo 9. Vamos ver como era a vida dos apóstolos? Todos acharam? Ainda bem que está lá. Porque eu tenho para mim que Deus a nós, os apóstolos, aqueles lá eram apóstolos, aqueles eram, mas esses nos dias atuais, misericórdia deles. Vai ouvindo? Porque eu tenho para mim que Deus a nós, os apóstolos, nos colocou por últimos, como condenados à morte, pois somos feitos espetáculo ao mundo, aos anjos e aos homens. Nós somos loucos por amor de Cristo, e vós sábios em Cristo, nós fracos e vós fortes, vós ilustres e nós vis. Até esta presente hora sofremos fome e sede, e estamos nus, e recebemos bofetadas, e não temos morada certa. Nos afatigamos, trabalhando com as nossas próprias mãos. Somos injuriados e bendizemos. Somos perseguidos e sofremos. Somos blasfemados e rogamos. Até o presente, somos considerados como lixo desse mundo, como escória de todos. Está na sua Bíblia. Deus colocou os apóstolos por quem? Por últimos, como condenados à morte. Perseguidos, sofriam, tiveram mortes violentas, como João Batista, deceparam a sua cabeça e trouxeram num prato. Agora esses apóstolos de hoje andam com segurança e carro blindado, para ninguém tocar neles. Não estou julgando, são fatos reais. É Bíblia, não é Bíblia? Nós não estamos com a Bíblia nas mãos? Jesus falou: examinai as Escrituras, porque elas testificam de mim, e encontrareis nelas a vida eterna. E essas Escrituras não é melzinho na chupeta, não, para massagear o nosso ego. Olha que as igrejas pregam hoje: pare de sofrer, meu irmão, venha buscar aqui a bênção, venha para a terapia do amor, encontrar a tua alma gêmea. A multidão enche a igreja na escola do amor. Essa escola do amor, eu não estou julgando, não é entre Deus e um homem, é entre casais, para arrumar namorada. Não é pecado namorar, nem casar. Quem constituiu o casamento foi Deus. Mas sabe o que Jesus disse? Buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas lhes serão acrescentadas. Só que hoje, primeiro, vem a nós, mas o vosso reino nada, ninguém quer nada com Deus. Por isso que Jesus, quando ele curou 10 leprosos, lembra quando ele curou 10? É muita gente, hein? Lepra era uma doença incurável na época, eles tinham que viver isolado. É muito pior do que o coronavírus. Sangue corria assim na pele, e a pessoa tinha que ficar isolada. Jesus curou 10, não curou? Quantos voltaram para louvá-lo? Um só. Hoje é a mesma coisa. As pessoas querem bênção, querem prosperidade, mas não querem pagar o preço como os apóstolos pagaram. Perseguidos, injuriados, eram tidos como lixo desse mundo. Está aí na Bíblia, lixo. Agora esses aí são celebridades gospel. Não me toque, eu sou um homem de Deus. Homem de Deus? O homem de Deus era Paulo, Silas. Falando em Paulo e Silas, hoje é uma onda, eu digo no mundo, de cantores gospel. Não sou contra o louvor, eu louvo a Deus pelos louvores, mas quando é feito de coração e sem interesse comercial. E tem uns cantores gospel, entra na internet, o cachê é 60, 80 mil, senão eles não cantam. Isso é adorar a Deus? Agora Paulo e Silas adoravam a Deus. Lembra que Paulo falou aqui? Somos perseguidos, esbofeteados, não temos morada certa. E por pregar essa palavra bendita, Paulo e Silas foram levados numa praça, arrancaram as suas vestes, deram-lhes várias chicotadas, pisotearam os dois homens de Deus como se fosse um monte de lixo.
e levaram os dois num cárcere, numa masmorra, com as mãos e os pés amarrados num tronco. Lê na Bíblia, tronco, como duas feras. Sabe por quê? Por causa dessa bendita palavra. Mas em vez de Paulo e Silas murmurarem que tinham o Espírito Santo, eles louvavam a Deus. A Bíblia diz que eles oravam e cantavam louvores. Deus ouviu aquele louvor e respondeu com um grande terremoto. Quebrou-se as algemas e abriu-se os cárceres. É esse louvor que Deus quer ouvir hoje da sua igreja e do seu povo. É Bíblia, é estranho, mas é a palavra de Deus. Agora esses cantores, se não tiver um cachê, eles não cantam. É claro, eu vi na internet, fonte segura. Tem a quantia que cada um cobra. A mais famosa é 60 mil, 40 e vai baixando. 1 hora de louvor, 40 mil reais ou 50. É muito dinheiro. Jesus disse: de graça recebestes, de graças dai. É Bíblia, não é? Por que não obedeceu ao que está escrito? Uma vez Jesus falou assim: por que me chamais de Senhor, Senhor, e não façais o que eu vos mando? Ora, Paulo, os apóstolos, Pedro, João, Tiago, todos eles faziam o que o Senhor mandava. Olha o que o Senhor falou para eles, os 12, hein? Não levai prata e nem ouro nos vossos cintos. E aí, está aqui, queridos. É Bíblia. Se é um desses caras de hoje, eu, Senhor, ficar pregando aí sem levar nada no meu bolso, nem na minha conta bancária, eu não quero isso não. Você não quer? Então você não tem parte no reino de Deus. E eles não levavam mesmo. Quer ver como é verdade isso? A Bíblia diz que Pedro e João, que na minha concepção e na concepção dos pastores aqui, Pedro e João era a coluna dos apóstolos. Ou não era a coluna dos apóstolos? Não deviam ter muito mais do que esses picaretas que a gente vê na televisão? Muito mais, muito mais. Eles eram homens escolhidos por Deus, por Jesus. Mas sabe o que a Bíblia diz? Que eles iam entrando numa igreja chamada Porta Formosa. E todos os dias uma família colocava um paralítico na porta da igreja, pedindo esmola. Eles nem ficam meio parece que voando, de jeito que não recebe essa palavra. Está vendo a verdade. Está sendo pregada para abençoar. As pessoas parecem que não, sabe, não tem fome. Por isso que Jesus disse: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Mas quem não tem fome não vai entender nada, porque o coração está voltado às coisas do mundo. Prazer, materialismo, sufoca a fé, sufoca. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus, como ela é, não como eu quero, mas como Ele quer. Porque Paulo dizia: é Deus que opera em vós, tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. E a boa vontade de Deus é agradável e preenche o nosso vazio. Mas esse pregador que fala bonito, fala em prosperidade, eu estou longe deles. Eu quero ver uma mensagem que vem rasgando. Pode rasgar, Senhor. E Paulo falou isso: a palavra de Deus é como uma espada de 2 fios, que penetra na divisão da alma, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos dos homens. É uma espada. Nós que vivemos agora num mundo de doenças, câncer, querido, um médico profissional de ponta, quando ele recebe um paciente na sua mesa de cirurgia, um câncer, será que o médico vai passar uma pomadinha em cima do corpo do canceroso? Médico é médico. Ele chama a junta médica, dá anestesia no paciente, pega um bisturi e faz o quê? Rasga aquele corpo de cima a baixo. Tem que rasgar para tirar o tumor lá de dentro, não tem? E sabe o que diz a Bíblia? Rasgai não as vossas roupas, mas rasgai os vossos corações. Falta isso em nossas vidas, para Deus tirar esse tumor do pecado, o tumor da hipocrisia. Está escrito em Ezequiel: dar-lhe-ei um novo coração, um transplante verdadeiramente de Deus. Darei um novo espírito. Por isso que Jesus falou para Nicodemos, era mestre em Israel. Mestre em Israel devia conhecer muito a Bíblia.
E Nicodemos foi ter de noite com Jesus. Olha, ninguém faz o que tu pode fazer se Deus não for contigo. Elogiando Jesus. Cristo já cortou ele na hora. Nicodemos, importa tu nascer de novo. Senhor, como um homem velho pode voltar pela segunda vez no útero materno? Cristo repreendeu Nicodemos e falou para ele: Nicodemos, tu sendo mestre em Israel, não sabe dessas coisas? Eu lhe falei de coisas terrestres, quanto mais se eu lhe falar das coisas celestiais. Está vendo? Que não entende nada de Deus. E era mestre. Cristo repreendeu. O nascer de novo. Houve o batismo hoje aqui. Apenas símbolo, mas é um símbolo real se você levar a sério. Quando você é mergulhado nas águas, tomba o seu corpo na fundo da água, você sai da água, você morreu para o mundo. Agora nasceu para servir para Jesus. Como dizia Paulo, eu não vivo mais, mas Cristo é que vive em mim. Mas se levar a sério. Agora, se for batizado sem ter fé, é que nem tomar um banho de piscina. Mas se você levantar e falar, Senhor, eu quero te servir, o próprio Espírito Santo vai te dar força. Porque diz a Bíblia assim: não é por força, nem por violência, diz o Senhor, mas é pelo meu Espírito. E operando Deus, quem impedirá? Esta é a verdadeira operação do Espírito Santo. Deus quer o melhor para nós. Deus não é um tirano que nos coloca em situações, sabe, de angústia, de desespero. Não. Eles sofriam, mas Paulo e os apóstolos dizem que eles se alegravam de sofrer pela causa de Jesus. Tem gente que sofre pela causa do Flamengo, time de futebol, sofre ou não sofre? Diz que o Atlético Mineiro e o Cruzeiro é uma briga no meio da rua. É verdade ou não é? Morre até porque não tem de futebol. Mas se a gente morrer pela causa de Jesus, Jesus falou assim explicitamente: se alguém perder a sua vida por minha causa e pela causa do Evangelho, salvar-se-á. Mas quem quiser salvar a sua vida, perdê-la, porque só Cristo pode salvar e dar vida ao pecador. Ninguém mais. Jesus diz: sem mim nada podereis fazer. Exemplo foi o jogador Maradona. Falei hoje de manhã. Maradona foi um dos maiores atletas de futebol do mundo. Depois do Pelé, ele era o maior, ou não era? Maradona ouviu muito falar de Jesus, mas não deu a mínima. Sabe o que ele fazia? Ele foi lá em Cuba cortejar Fidel Castro. Ele gostava daqueles ditadores comunistas. E eu vi na televisão que ele fez uma tatuagem de Fidel Castro na batata da perna dele, com a esfinge de Fidel Castro. E não mais contente, sabe o que ele fez? Ele foi também lá em Havana, em Cuba, e ele tatuou no braço dele Che Guevara, que foi um ditador e assassino. Mas Jesus, ele não dava a mínima, e morreu e está embaixo da sepultura, assim como os vermes. Lamentamos. Deus não queria que Maradona morresse, ninguém morra. Não é assim que está escrito? Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não morra, mas tenha o quê? A vida eterna. Mas o povo não quer pagar o preço para servir a Deus. Quer uma vida de glamour e de, tranquilidade. Os apóstolos não tinham tranquilidade, não. Continuando falando de Pedro e João, que era com os apóstolos. Colocaram um mendigo pedindo esmola, paralítico, desde o nascimento. Quando Pedro e João iam subir na escadaria, você sabe disso, lá em Atos, aquele mendigo levantou as mãos, esperando uma esmola. E Pedro falou para ele, Pedro e João: olha para nós, os grandes apóstolos de Jesus. Estou falando dos apóstolos, não é esses picareta aí que era com glamour. Olha para nós, não temos prata e nem ouro. Irmão, já pensou, os dois homens de Deus, apóstolos, não tinham dinheiro nem para dar esmola para um pedinte. Como na nossa moeda não tinha nenhum real. Não tinha mesmo, não tinha um starter, que era a moeda da época. Dois homens de Deus não tinham nem para dar esmola para um pedinte. Pedro falou para ele: olha para nós, não temos prata nem ouro, mas o que nós temos nós te damos. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta e anda. O homem deu um pulo, ficou curado na hora, e foi curado fora da igreja, na porta.
Amém, queridos? Porque eles obedeciam a palavra, não levavam prata e nem ouro nos seus filhos. Amém, queridos? Não quer dizer que o servo de Deus não deve ter o seu salário. Ainda mais nessa época atual. É Bíblia. Pastor de uma igreja, um ministro do evangelho que vive servindo a Deus dentro de uma igreja, dá o seu tempo, dignos, está escrito, é o trabalhador do seu salário. Amém? Mas tem uns que não querem salário. Eles querem avião particular. Avião, tem gente que tem avião. Tem pessoa que tem avião. Em vez de pegar um voo de carreira, não, eu quero o meu avião. E Jesus, que é o rei, entrou em Jerusalém em cima de um jumentinho, que nem era dele, um jumento. Um dia alguém falou assim: pregador, Jesus não entrou em Jerusalém com um veículo assim, possante, porque naquele tempo não tinha automóveis. Eu falei: claro, você é inteligente. Naquele tempo não havia essas máquinas possantes que nós temos hoje no século XXI. Não tinha mesmo. Só que tem uma coisa, eu falei com esse rapaz: no tempo de Jesus não tinha máquinas. Mas se Jesus, como rei do universo, quisesse entrar em Jerusalém, sabe como ele entraria? Ele mandaria colocar 12 cavalos brancos, 12 representando as 12 tribos de Israel, aqueles cavalos puro sangue, e colocar uma carruagem de ouro, ou não? Não tinha carro, mas tinha cavalos, tinha carruagem. Ele sentado naquela carruagem de ouro, e as mulheres abandonam ele para não pegar sol, colocando uva na boca dele, como os reis faziam antigamente. É verdade, não é, pastor Murilo? Mas Jesus não. Sabe o que ele falou? O meu reino não é desse mundo. Eu não sou daqui. O reino do Senhor é eterno. Habita a eternidade, a vida eterna. Jesus diz: do que aproveita um homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Louco é aquele que não leva a palavra de Deus a sério. Ganhou o mundo todo, mas perdeu a alma. Sabe o que diz o apóstolo Paulo? Se esperarmos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Amém? Paulo falou isso, que ele não esperava em Cristo só nessa vida, ele esperava na eternidade. Uma vez Paulo diz assim: eu sei em quem eu tenho crido, e sei que ele é fiel para guardar o meu depósito até aquele dia. Deposito. Paulo foi o maior investidor da terra, foi Paulo. E os apóstolos também. Eles depositaram as esperanças só em Jesus. Ele é fiel para guardar meu depósito. Você vai depositar onde o teu dinheiro? No Banco do Brasil? Na Caixa Econômica? Deposita as suas esperanças, a sua fé em Jesus. Cristo falou assim: na casa do meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu não vou teria dito. Moradas. Eu vou dar mais uma pincelada aqui, já que o assunto hoje é Bíblia. Falamos de carruagem, né? Jesus podia vir numa carruagem de ouro. Você sabe, na luz da Bíblia, havia um homem eunuco. Vamos até ler junto para a gente não se perder. Abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, sobre carruagem. Atos dos Apóstolos, capítulo 8. Vamos ler o que a Bíblia fala sobre o poder da palavra de Deus. Atos 8. Nós encontramos aqui as seguintes palavras. Está na luz da Bíblia. É bom ler junto para a gente meditar e assimilar o que está sendo falado e aplicar no nosso dia a dia lá fora. Atos 8 e o versículo 26. É uma linha um pouquinho extensa, mas eu vou falar bem rápido aqui. E o anjo do Senhor, e o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: levanta-te e vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserto. Levantou-se e foi, e eis que um homem etíope, eunuco, mordomo-mor da rainha de Candence, a rainha dos etíopes,
o qual era superintendente. Não era qualquer um, era um superintendente dos tesouros da rainha. Aí eu vi que era superintendente da rainha de Candência. Tinha ido a Jerusalém para adoração. Ele foi lá para buscar adoração a Deus, porque Jerusalém naquela época era como se fosse a Meca dos judeus. É lá que tinha os escribas, os sábios, não era? Só que esse eunuco foi lá adorar e voltou sem entender nada. Voltou vazio, porque ninguém explicou para ele a verdade. Vai ouvindo. E indo ele a Jerusalém para adoração, regressava assentado aonde? No seu carro, a carruagem. E lia o profeta Isaías. E disse o Espírito a Filipe: chega-te esse carro e ajunta-se a ele. E correndo Filipe, olha aqui que cena, Filipe atrás da carruagem. Alguém me deve dizer, não, porque ele está louco, ele vai assaltar alguém. Mas quando Deus quer salvar uma alma, Ele faz você ir até essa vida para levar. Sabe o que a Bíblia diz? Como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se Deus não lhes enviar? Quando Deus envia, meu Deus, você ultrapassa o inferno, as trevas, e você vai levar aquilo que Deus mandou você levar. Porque Deus ama o homem. E se você não amar, você vai fazer que nem Jonas, né? Jonas, Deus mandou ele lá para Nínive, ele mudou o percurso, foi para Tarsis. O que aconteceu? Jogaram Jonas no mar e ele foi engolido pelo peixe. Ele desobedeceu a ordem de Deus, que tinha uma alma para ser salva. Mas Filipe obedeceu. Vai ouvindo, rapidamente você finalizar. Eu vou falar sobre o batismo também. Como é importante o batismo, vocês que batizaram, ou se há algum candidato para batizar, não perca tempo. O batismo é fundamental. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê já está condenado. O batismo não salva, mas é um sinal de obediência e reverência ao Senhor do universo. Vai ouvir. E correndo Filipe, ouviu que lia o profeta Isaías e disse-lhe: tu entende o que está lendo? E ele disse: como eu poderei entender se não há alguém para me ensinar? E rogou a Filipe para que se visse com ele no carro e se assentasse. E o lugar da escritura que lia era este: foi levado como ovelha para o matadouro, estava mudo, diante do cordeiro, aliás, diante dos seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. E na sua humilhação foi tirado o seu julgamento. Quem o contará para a sua geração? Porque a sua vida foi tirada da terra. E respondendo o eunuco a Filipe, disse: rogo-te, de quem diz isto? O profeta: é de si mesmo ou de algum outro? Então Filipe, abrindo a boca, começando por quem? Nas escrituras, lhe anunciou a Jesus. Eu não vou ler tudo para não estender, porque nós temos um horário. Mas você sabe o final desse episódio. Olha bem, você vai lendo aí na sua casa hoje mais tarde. E Filipe começou a evangelizar aquele homem nas escrituras. Olha, na Bíblia, ok? E quando aquele homem começou a ouvir Filipe, a palavra começou a florar no coração dele. Ele tinha fome de Deus. Mas quem não tem fome fica voando. Ó. Você não capta. Mas aquele homem queria sair. Ele era um homem superintendente dos tesouros da rainha de Candência. É verdade, Senhor? É Bíblia. E esse homem, depois de ser convencido, sabe o que ele falou? O que me impede de ser batizado? E ele na estrada com a carruagem. Havia uma lagoa lá, uma poça d'água. Tem água ali. Sabe o que Filipe falou para ele? Se tu creres, eu creio. Olha que fome de Deus. Na hora ele foi batizado. Não precisou fazer curso, nem pressionar. Na hora ele foi batizado. E disse que quando ele saiu das águas, ele seguiu o seu caminho jubiloso e nunca mais viu Filipe. Filipe foi arrebatado para outro lugar. Há muita gente que me questiona no meu ministério: ô Souza, você fica pegando nas ruas, na praça, cadê aquelas almas que você evangelizou? Aí eu cito esse caso. Filipe ninguém mais, não viu mais um eunuco. Mas sabe o que diz o apóstolo Paulo?
Eu plantei, Apolo regou, mas é Deus que dá o crescimento. Amém, queridos? É o Senhor que vai salvar. Não é você ficar lá policiando a pessoa. Será que ele se converteu mesmo? E ficar cobrando a pessoa. O mal de muitos é que fica pressionando as pessoas para aceitar Jesus. Vamos, irmão, aceite a Jesus. Isso não é bíblico. Fica pressionando alguém para aceitar. Se ele não conhece, como é que ele vai aceitar se ele não tem conhecimento bíblico? Aí depois que ele conhecer, ele vai sozinho, sem ninguém mandar ele. Não é por força nem por violência. Sabe por que eu estou dizendo isso? Quando o apóstolo Pedro pregou para 3.000 almas, 3.000, é muita gente. Você lê a Bíblia. Quando Pedro acabou de pregar, sabe o que a multidão falou para Pedro? A multidão que fez apelo. Não foi Pedro que fez apelo para eles. Quem quer aceitar Jesus, levanta a mão. Não, leia. A multidão, quando sentiu o impacto da palavra, sentiu a graça de Deus, sabe o que eles falaram? Senhores, o que devemos fazer para sermos salvos? E Pedro respondeu: arrependei-vos e crede no Evangelho, e sejais batizados em nome de Jesus. Isto é cristianismo. Fora disso é balela. O Evangelho é que salva, o Evangelho é que transforma. Paulo dizia: não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. De todo aquele que crê. Em São Paulo, faz uns 2 anos, 500 mulheres nobres, mulheres da alta sociedade, ouviram muitas vezes esse Evangelho e não deram a mínima. Mulher social, bonitas, eu vou ficar lendo Bíblia? Elas pensaram. Saiu até na Rede Globo, todos os jornais. Você pode entrar no Google, lá você vai ver a desgraça. Elas não quiseram saber de Jesus. Olha o que essa sociedade hipócrita diz em relação à palavra. Vários caminhos levam a Deus. Não é só a Bíblia, não, tem outros caminhos. Tem. Mas o rei Salomão diz: há caminhos que para os homens lhe parecem certos, mas o final de cada um são os caminhos da morte. É verdade? Essas mulheres não quiseram saber da Bíblia. Mulheres nobres, até a Xuxa estava inclusa nesse movimento dessas mulheres. A Xuxa, ela chama Jesus o cara lá de cima, não é isso? O cara lá de cima, aquele é o rei da glória que vai voltar para julgar esse mundo, querido. O rei do universo. E o cara lá de cima. Essas mulheres não quiseram saber de Deus, e Deus não exigiu que elas crescem nele. Deus dá livre-arbítrio. Sabe o que elas fizeram, essas 500 mulheres? Tá? E foi real, hein? Verídico. Elas foram lá em Abadiana, em Goiás, consultar o João de Deus. Lembra? O que aconteceu? Aquele cafajeste, um velho de 70 e poucos anos, estuprou as 500 mulheres, segundo os jornais e a mídia. O Ministério Público mandou ele para a cadeia, está preso. Não quiseram Jesus. Foram buscar o João de Deus e encontraram a desgraça. Pagaram para ser estupradas. Amém, queridos? Deus não queria isso delas, mas Jesus não vai exigir que elas seguissem ele. Jesus não depende de ninguém. Cristo é o único súdito, aliás, é o único rei que não depende de súditos. Nem a grande top model Gisele Bündchen, que é uma das mulheres mais glamurosas do mundo fashion, não é obrigada a seguir a Jesus. Mas um dia ela vai ser obrigada a descer a sepultura, como eu vou descer e todos nós desceremos. Mas Jesus vive. Para concluir, muitos desprezam esse evangelho aqui, ignoram Jesus. Não vimos nele beleza alguma para que o desejássemos. Lá em Isaías 53, né? Quem deu crédito à nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Eis que não fizemos caso dele algum, e não víamos beleza nele para que o desejássemos. Se os apóstolos eram considerados como lixo desse mundo, Jesus foi considerado como lixo desse mundo também. Veio para os seus e os seus não o receberam. É Bíblia, não é? Então, para concluir, houve um grande ídolo do rock mundial chamado John Lennon.
John Lennon, o ex-Beatle. Os mais de 40, 50 devem saber. O mais jovem está lá no Google, você vai ver a história de John Lennon. Nos anos 80, John Lennon está numa ascensão de fama tão grande, extraordinária, que John Lennon reuniu a imprensa mundial e numa entrevista coletiva, John Lennon disse o seguinte: nós, os Beatles, somos muito mais famosos do que Jesus Cristo. Ou você não soube disso? Eu pergunto para os senhores, para os jovens: foi Deus que matou John Lennon? Não, Deus o amava e ama todos nós. Deus não nos trata segundo os nossos pecados, porque aonde habitou o pecado, superabundou a graça. Mas John Lennon não queria essa graça. E por ironia do destino, sabe quem matou John Lennon? O seu fã número 1, fã dele. Diz que John Lennon estava em Nova York, em Manhattan. Ele entrando no seu edifício chamado Dakota. Até hoje tem esse edifício lá. Edifício Dakota. Só mora celebridades de Hollywood. Tom Brady, marido da Gisele Bündchen, Tom Cruise, Leonardo DiCaprio. Só astros moram naquele edifício. Ele morava lá também. Ele também era um dos astros. Mas vamos ele entrar num apartamento, segundo os jornais da época, a mídia. Um fã dele chamado Mark Chapman lhe pediu um autógrafo. E John Lennon autografou esse fã dele. Fatos reais e verídicos. Após o autógrafo, Mark Chapman pega um revólver e dispara 5 balaços em John Lennon em plena rua de Manhattan. Quando John Lennon toma o seu cadáver estendido no meio da rua, no dia seguinte a manchete do dia seguinte tinha essa frase: o sonho acabou. Mas a mensagem da Bíblia, esse livro sagrado que nós temos, livro de Hebreus, capítulo 13 e o versículo 8, está escrito: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele vive e Ele está presente. Ele é real. Todos saíram de cena. Todos saíram do planeta. Mas Jesus vive. Leia Apocalipse para finalizar. Apocalipse, capítulo 1 e o verso 18. Está escrito. Jesus falou aqui, ó: eu fui morto. De fato ele foi. Eu fui morto. Apocalipse 1 e 18. Mas eis aqui, estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno. Lê na tua Bíblia. Até o inferno Jesus domina. O diabo não tem nem a chave da casa dele, porque Cristo domina céu, terra e mar. Jesus disse: todo o poder, toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Não vale a pena servir Ele, amá-lo, adorá-lo, seguir as suas pisadas. E a última pincelada: seguir as suas pisadas. Eu falei que a maioria tem vergonha de ler a Bíblia, ou de se orientar pela Bíblia. Mas o mais impressionante é que Jesus tinha 70 discípulos, 70 que andavam com ele 24 horas por dia. Aqueles 70 viram os milagres que Jesus fazia. Eles estavam com ele. Não devia estar sempre com Cristo, aprendendo mais? Mas leia lá o Evangelho de João, Evangelho, capítulo 6 e o versículo 60. João 6 e o verso 60. Sabe o que está escrito? Que aqueles 70 discípulos, ao ouvir Jesus, sabe o que eles disseram? Duro é ouvir esse discurso. Quem o pode entendê-lo? Não entenderam Jesus. Os 70 discípulos não entenderam Jesus, vendo ele face a face. Eu pergunto para vocês, e para mim mesmo: será que Jesus Cristo mandou eles levantar a mão e continuar seguindo ele? Não. Sabe o que Cristo falou para eles? Aliás, falou para os 12. Os 70 foram embora, já não andavam mais com ele e voltaram para trás. Leia lá, João capítulo 6, verso 60. Há muita gente voltando para trás, né, pastor Geraldo, pastor Amorim? Quantos crentes desviados eu conheço em São Paulo? Estão tudo para trás. Começa a prazer da carne, orgulho, hipocrisia, vai voltando para trás. 70. Cristo chamou os 12, sobrou os 12 mais chegados,
Falou para os 12. Quereis vós também retirar-se? Retirem-se! E Pedro dizia: Mestre, para que iremos nós? Só tu tens as palavras da vida eterna. E Deus os abençoe em nome de Jesus. Amém.